Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para todo mundo, chegando com as primeiras informações do Fluminense aqui no canal do Lessa, um dia que pode ser importante para o Fluminense, porque há a possibilidade de a diretoria tricolor finalizar hoje a renovação de contrato com o técnico Mano Menezes, e eu sei que isso vai gerar muito debate. Eu vou trazer aqui informações, notícias, bastidores dessa negociação. Ontem houve uma reunião, eu falei para vocês anteriormente que um encontro muito em breve ocorreria. Achei até que fosse acontecer nesta quarta-feira, aconteceu já ontem à tarde, e também tinha falado que era necessário aparar algumas arestas, alinhar expectativas, e foi isso que foi conversado entre Mano Menezes e o presidente Mário Bittencourt, que procurou o treinador para dar início a esse processo de renovação. Como eu disse, algumas questões ainda não foram resolvidas, alguns problemas internos que, devido à luta do Fluminense contra o rebaixamento, obviamente o foco estava nisso, o Mano não conseguiu colocar em prática tudo aquilo que ele estava pensando, em relação à reformulação do elenco. Então vou trazer para vocês aqui um panorama geral de mais ou menos, obviamente, aquilo que eu consegui apurar do que foi falado ontem, um pouquinho do que foi falado ontem, porque a conversa foi longa, e a gente vai partir para uma próxima etapa dessa renovação que pode ser finalizada, se não hoje, também muito em breve, na próxima quinta-feira, enfim. Vou começar pedindo o seu like, por favor, se você puder, deixar aqui o seu comentário também depois, se inscrever aqui no canal do Lessa, é muito importante, eu conto muito com a participação de vocês que me ajudam, que contribuem com o crescimento aqui do canal todos os dias, sempre na interação e recomendando também os conteúdos aqui do canal do Lessa. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Bom, vou começar colocando esse post que eu publiquei ontem à noite nas redes sociais. Muita gente já viu, mas em cima disso fica mais fácil a gente trabalhar e debater os tópicos que eu coloquei aqui de situações que foram alinhadas ontem, e que podem culminar com a renovação do Mano Menezes. Como eu disse, o Mano tirou a segunda-feira para descansar, ele, o staff dele, estava todo mundo muito cansado, e a ideia era até descansar também nessa terça e depois dar sequência e aí sim conversar, sentar com a diretoria. Mas o presidente Mário Bittencourt entrou em contato ontem com o Mano Menezes e eles tiveram uma reunião à tarde. Eu não sei dizer se foi presencial ou se foi por telefone, mas provavelmente presencial, a não ser que o Mano não esteja no Rio viajando. Essa informação eu não tenho. Mas enfim, seja virtual ou presencial, houve essa reunião. E aí, essa conversa aproximou Mano Menezes de uma renovação de contrato com o Fluminense. E aí eu vou colocar aqui, a gente vai debater agora, alguns pontos que estão convergindo para isso ocorrer na prática. Eu acho que não é necessário ficar aqui reafirmando o que o Mano fez nessa recuperação do Fluminense, a importância que ele teve, a missão cumprida, o sucesso do trabalho enquanto objetivo, que era escapar da segunda divisão, que era se manter na primeira divisão, sair de uma lanterna e terminar ainda classificado para a Copa Sul-Americana. Esse objetivo foi cumprido pelo Mano. O fato de ter batido de frente com medalhões, afastado jogadores, ter tomado decisões difíceis, num momento de extrema pressão, onde o time não podia errar, que tinha que ganhar, tinha que pontuar, era tudo muito imediato. Então foram coisas que a diretoria do Fluminense levou em consideração, até pela experiência do Mano, pela relação muito sincera, de olho no olho, quando tinha que resolver algum problema. Então, são aspectos que foram valorizados pela diretoria. Eu estou colocando aqui, como eu fiz ontem pela manhã, e também gerou muito debate, pontos positivos e negativos, e o objetivo aqui agora, primeiro, é informar. Eu vou trazer informação para vocês aqui e depois a gente debate, cada um pode falar o que pensa, né? Vamos lá, o Mano entende que após 5 meses no clube, ele tem muito mais conhecimento de como funciona o Fluminense, por todas as dificuldades que ele passou, e ele tem total noção dos desafios que ele vai ter pela frente. Esses 5 meses foram como um curso intensivo de Fluminense para o Mano, só que num momento, evidentemente, desfavorável, de muita pressão. Então, para ele seria mais fácil dar sequência a esse trabalho que ele começou do que, por exemplo, ir para um outro clube e ter que começar tudo de novo, tudo do zero. Esse é o lado do Mano. Para o Fluminense, vale também a mesma lógica. Um técnico que está adaptado à dinâmica do CT, a diretoria entende que o planejamento de 2025
ele é urgente e pode andar mais rápido, ser mais eficaz com o Mano no comando, sabendo das carências, das necessidades e já com o direcionamento sobre que característica o Fluminense tem que buscar no mercado ou quais características. Sem pressão, a pressão do resultado, e fazendo parte desse planejamento desde o início, o Mano entende que pode fazer escolhas melhores e o Fluminense entende que há menos riscos que as opções disponíveis no mercado. Vamos lá. O que são opções disponíveis no mercado? Não adianta a gente falar de técnico estrangeiro. Não adianta a gente falar de Luiz Castro, de Sérgio Conceição, sabe? De técnicos que não... Aqui no Brasil, pode citar até o Tite, que não está trabalhando mais, pelo jeito não vai trabalhar aqui por enquanto. São nomes fora da realidade. O Mário tem esse pensamento tacanho, esse pensamento de que técnico estrangeiro não serve, técnico estrangeiro não presta, só os técnicos aqui que prestam. Então, dentro do mercado, do que é o mercado de técnico do Brasil, a gente não vai ter muitas opções. Vai ter o Renato Gaúcho, que está aí na picha, muita gente não gosta. E assim, pode ver que o Renato, de fato, nunca foi especulado no Fluminense. E creio que a relação dele de proximidade com o Celso Barros, que é inimigo do Mário, pode pesar nisso. Não estou falando que pesa, tá? Falando que pode ser um fator, porque para mim nem o Renato desempregado, ele é especulado no Fluminense. Tem o Odaí, que eu não sei como é que está a situação do Odaí Helma agora. Mas vejam, é difícil fugir desse lugar comum, dessa ciranda que são os técnicos aqui no Brasil. Mas esse é o pensamento desta diretoria, né, que já pensou em contratar o Anderson Moreira, por exemplo. Enfim, foi o que eu falei. Tirar o Mano para trazer um treinador igual a ele, com um método parecido com o dele, ou talvez até inferior a ele, para mim não faz sentido. Se for para tirar o Mano, que seja para vir um técnico realmente melhor, ou que pelo menos, né, em tese seja melhor, que venha com uma mudança de ideia de jogo, uma mudança sabe, de direcionamento, de formação de elenco, sabe, que venha realmente trazer alguma novidade. Porque senão, aí eu já acho melhor deixar o Mano Menezes. Então a questão é muito de quem eles vão buscar no mercado, né? Quais são os técnicos disponíveis que o Mário Bittencourt gostaria de contratar, se não tiver o Mano. Acho que essa que é a grande questão. Então, só para explicar aí essa questão do disponíveis no mercado, é disponíveis no mercado de acordo com o olhar que a diretoria tem. Com o tempo, o Mano poderá fazer mudanças que gostaria, mas que não teve tempo e opções para fazer desde que chegou. Esse é um ponto importante. O Mano quer fazer uma mudança ainda mais radical nesse grupo. Se ele ficar, muita gente vai sair. Laranja podre, questões, jogadores que tiveram posturas aquém do esperado para atletas, inclusive jogadores importantes que de alguma forma não entenderam ou em algum momento não colocaram o Fluminense como prioridade, vão acabar saindo. O Mano quer autonomia para aprofundar ainda mais essa reformulação e, obviamente, auxiliar o clube, indicar reforços e trabalhar para construir um time que se adapte bem ao seu estilo de jogo, que é uma coisa que ele pretende evoluir. Esse é um outro passo, que agora eu vou falar. Estilo de jogo, formação do elenco. O Mano quer liberdade para continuar fazendo todas essas mudanças que eu estou falando para vocês, e a diretoria espera uma evolução na forma de jogar. O Mano entende que, começando uma temporada, trazendo jogadores com as características que ele deseja, tendo tempo para trabalhar, tendo tempo para treinar, ele vai fazer o Fluminense jogar melhor. Ele vai fazer o Fluminense jogar de forma ofensiva e com regularidade nesse sentido. Veja bem, gente, isso aqui não é opinião, tá? Isso aqui é informação e depois a gente complementa. Em termos de estilo de jogo, o Mano quer fazer do Fluminense um time mais ofensivo, um time que seja mais agressivo, mais goleador. Mas para isso ele precisa ter outras opções, coisas que ele não tinha e que o momento de pressão fazia com que muitas vezes ele optasse por, devido à dificuldade na tabela, à necessidade de resultados, ele optasse por ser mais cauteloso em alguns jogos em que ele poderia ter arriscado mais e não arriscou com receio de perder ainda mais pontos. Eu estou passando a lógica que eles pensaram naquele momento. Então, pegando esse trabalho do início, ele teria condições, pelo menos, de desenvolver o time nesse sentido. Basicamente, é isso que eu consegui apurar, ou seja, a diretoria do Fluminense gostou do trabalho do Mano, dentro e fora de campo,
mas quer um time jogando mais futebol. E o Mano precisa de material humano, precisa de mais qualidade e precisa de reformular esse grupo para, de fato, conseguir colocar isso em prática. Se vai colocar ou não, eu não sei. Mas é fato que essa renovação de contrato, ela está bem próxima depois da conversa de ontem. O Mano vai sentar, vai conversar com o staff dele, provavelmente já nesta terça, na manhã desta terça, e talvez depois eles sentem para, de fato, oficializar esse acordo de renovação contratual, e aí, imediatamente, o Mano dará sequência à preparação, ao planejamento para a temporada 2025, indicando reforços, jogadores que vão sair, e aí, na prática, a diretoria do Fluminense vai liberar mais atletas, e provavelmente vai confirmar a não renovação de alguns jogadores. Então teremos certamente dias animados, quem sabe até hoje, já com essa notícia, mas o objetivo foi trazer aqui um panorama geral do que foi debatido, do que o Mano pensa, do que o Fluminense pensa, e a partir daí a gente pode formar os nossos próprios conceitos e opiniões. Do meu lado, é aquele negócio. Lá atrás, o Mano seria o técnico que eu teria escolhido? Não, não seria. Ele foi escolhido pelo Fred. Porque antes, até do jogo contra o Palmeiras, eu falei que o Mano não deveria ser o técnico do Fluminense no ano que vem, temendo o desgaste com a torcida. E também com os jogadores que lá estão, que alguns não, isso é fato, é informação, alguns não estão ou não estavam gostando, ou não gostaram, como queiram, da forma de algumas posturas do Mano, algumas decisões que ele tomou, porque ele é um cara muito direto, ele é um cara que tem uma personalidade muito forte, e nem todo mundo aceita bem isso. Só que, em relação a jogadores, como autonomia, o Mano vai tirar aqueles que ele acha que ou não aceitaram, ou não lidaram bem, ou não querem colocar em prática aquilo que ele pensa, ele vai ter liberdade para fazer isso. Então, em tese, esse problema ele pode ser resolvido. Agora, o desgaste com parte da torcida, que é algo que me preocupa também, porque se já começar um ano pressionado, se já começar um ano, é complicado, é sempre complicado. Então, esse desgaste me preocupa muito. E aí você já começa um ano tendo que dar resultado, tendo que fazer o time jogar um bom futebol para chamar aquele torcedor que que não curtiu ou que não vai curtir essa renovação, que no primeiro momento não vai ser favorável, chamar esse torcedor pro lado dele, o que não é tão simples assim. Então essas eram as minhas preocupações. Mas a partir do momento que o Mano renovar o contrato, a gente vai, obviamente, torcer pelo sucesso dele e do Fluminense. E eu acho que ele tem qualidades, muitas qualidades, para, se participar de uma pré-temporada, conseguir fazer um time melhor, conseguir fazer um time jogar melhor. Eu acho que ele tem condições de fazer isso. Enfim, não é a gente que toma a decisão, não sou eu que tomo a decisão, é a diretoria do Fluminense. Vamos esperar qual será a definição, a gente vai seguir apurando, acompanhando. Quando tiver uma definição, a gente vai trazer para vocês e aí, em cima do fato concreto, a gente debate mais sobre isso. Pessoal, Natal tá chegando e na Food Fanatics, como sempre, tem muita promoção de Fluminense, tem muita coisa. Olha essa camisa aqui, a número 3 desse ano, R$ 189,00. Se você utilizar o cupom JORNADA10, 10% de desconto. Se você puder pagar no Pix, você vai ter mais 10% de desconto em cima desse preço aqui. Então, cara, vai sair, sério, muito barata mesmo. É imperdível para você dar de presente nesse Natal, pro tricolor que você conhece, para seu namorado, pro seu namorado, pra sua mãe, pro seu pai, pros seus primos, pros seus irmãos, para quem você quiser. Corre lá na Food Fanatics, utilize o cupom JORNADA10, tem muita coisa lá, tem outras camisas mais baratas também, tem copo, tem, cara, camiseta também, short, casaco, enfim, cara, o que não falta é produto, e produto de qualidade lá na Food Fanatics, produtos originais. Então entre em contato através deste link que eu vou deixar aqui, entre em contato, só entrar no site e utilizar o cupom JORNADA10 para você garantir já esse presente de Natal. Bom, vou trazer rapidamente um assunto aqui que eu não quero nem me estender muito não, é uma coisa que eu nem ia falar, porque isso está rolando desde ontem já, tanto que ontem não falei nada, mas muita gente me mandou mensagem, WhatsApp, Instagram, pô, você não viu que aquele Sormani falou do Fluminense de novo, é um absurdo, ninguém fala nada, ninguém cobra nada. É que normalmente eu concordo, eu penso diferente de quem acha que tem que deixar pra lá, só deixar falar sozinho. Em alguns casos, porque são casos absurdos e eu acho que tem que ter exposição.
Eu acho muito simples. A pessoa vai e fala um monte de besteira, um monte de merda e ninguém fala nada. Né? É só ignorar. E é difícil ignorar. Nesse caso aí, eu acho até correto. Porque esse cidadão, ele é insignificante hoje para a produção. Ele foi chutado de várias TVs, levou o pé na bunda. Ele vive disso aí. Então, de fato, para ele, acaba alimentando, porque ele depende desse engajamento aí. E parece que ele tem um problema pessoal com o Fluminense, deve ter alguma coisa, né? Algum tricolor deve ter feito alguma coisa para ele, não sei o que foi, mas aparentemente tem. Eu vou colocar na tela aí o que esse cidadão falou e depois eu fecho rapidinho. O Fluminense mora na mente do Sormani. Gente, não é isso. Eu torço pro Santos. Quem mora na mente do Sormani é o Santos. Se um dia o Fluminense atingir a metade das glórias do Santos, aí na metade, hein, aí eu vou começar a pensar que vocês existem. Por enquanto, pra mim, vocês ganharam uma Libertadores acidental. É o único título. Ah, tem dois, né? Ganharam a Recopa também, né? Sim. É a Recopa em cima da LDU. Só isso que vocês têm. O Fluminense é hoje, seguramente, o time com menos história e tradição dos times do Rio de Janeiro. Você quer que eu diga o quê? Que é mentira? Mudem a história. Passem a ganhar mais. O Flamengo, por exemplo, ia na catraca da Conmebol e não passava. Agora passa. Porque ganhou duas Libertadores, ganhou Copa Sul-Americana, mudou a história. Quando o Fluminense mudar a história, eu mudo meu discurso. Enquanto continuar com essa história pequenininha que o Fluminense tem, eu continuo falando isso aí. Se vocês não gostarem, o problema é de vocês, velho. Eu tô aqui com a minha, penso aqui e acabou. Então, gente, ele quer isso. Ele quer gerar esse tipo de situação para ir lá, torcedor, comentar, para o nome dele ser falado, já que foi o que eu falei. Quem é Fábio Sormani para falar da história do Fluminense? Um dos clubes mais importantes para a história do futebol brasileiro, o berço da seleção brasileira, Laranjeiras. Quem esse cara é para falar? Talvez ele até saiba da história, mas aí é só um mau caratismo intelectual para gerar para fazer com que o nome dele seja falado de alguma forma, já que pelo trabalho, por coisa boa, não é. Ele só viraliza falando besteira, só viraliza atacando os outros. Quando você faz um trabalho digno e correto, você não precisa atacar ninguém. Você não precisa diminuir instituições tão importantes como o Fluminense, assim como eu jamais vou diminuir, por exemplo, o Santos. Jamais vou fazer isso. Jamais vocês vão me ver fazendo isso. Posso ter raiva, pode ser o que for, mas não vou diminuir a instituição, não vou mexer com a instituição. E nem com a torcida. Porque a gente tem que ter um mínimo de respeito. A gente pode brincar, zoar, isso faz parte do futebol. A zoeira, a brincadeira, totalmente normal. Agora, esses caras que fazem isso, eles sabem o que eles estão fazendo. E ele quer gerar justamente isso. Então, esses babacas vivem desse tipo de coisa. Hoje, Sormani, não é que ele é um cara insignificante dentro da profissão. É um cara que hoje não tem expressividade nenhuma e não é qualificado naquilo que ele faz. Muitos estão aí correndo atrás, se atualizando, brigando, fazendo um trabalho maneiro, um trabalho, super digno. Outros, como tem espaço hoje para tudo quanto é porcaria na internet, né, em meios de comunicação tradicionais também, né, infelizmente tem espaço para tudo quanto é tipo de coisa, eles acabam indo para esses lugares, inclusive com outros jornalistas, né, também respeitados, e aí para ter algum tipo de relevância, para se sentir importante talvez, vivem dessa provocação. Não é a primeira vez, não vai ser a última, ele vai continuar fazendo. E a gente, a partir do momento que for algo muito agressivo, algo que de fato venha a afetar a honra do clube, da torcida, eu, como sempre, vou estar aqui para fazer minha parte, para defender o clube e para rebater esses caras. Mas em alguns casos, acho que esse é um deles, não vale muito a pena, porque de fato ele depende disso aí mesmo para ter algum tipo de importância. Beleza, pessoal? É isso. Deixe aí seu comentário, se inscreva no canal, conto muito com vocês e ao longo do dia a gente volta com muito mais informações. Valeu? Tamo junto!